Olá, Daniel. Olá, quem nos acompanha em casa pelo NT Sul. Nós vamos conversar agora com o médico intensivista Tiago Lisboa, que lidera no Hospital de Clínicas em Porto Alegre o estudo Coalizão 2, que visa desmistificar e entender melhor como a hidroxicloroquina pode ser utilizada no tratamento de pacientes Covid-19. Boa tarde, Tiago. Então, de que forma esse estudo está se estruturando no tratamento de pacientes com Covid-19 aí em Porto Alegre? Então, a ideia desse estudo é a gente tentar encontrar a melhor resposta científica, né, que nos permita, de fato, conhecer a eficácia da hidroxicloroquina sozinha ou combinada com a azitromicina para tratar os pacientes graves com Covid-19. Né? A gente acha que a melhor resposta para isso vai ser obtida através de estudos bem desenhados e por isso a gente está se esforçando para poder ter os resultados desse estudo o mais rapidamente possível para poder dar essa resposta à sociedade. Até onde esse estudo já avançou, Tiago? Você sabe que algumas combinações já foram, inclusive, orientadas para pacientes específicos pelo Conselho Federal de Medicina, mas o que na prática se sabe do uso da hidroxicloroquina nesses pacientes graves de Covid-19? O nosso estudo está na fase de inclusão de pacientes, né? Então a gente ainda está recrutando os pacientes para utilizar a droga e avaliar o que vai acontecer com eles a partir do uso. O que a recomendação do Conselho Federal de Medicina, ela na verdade, permite que os médicos utilizem a droga para pacientes em que eles acreditem que a droga possa ser benéfica, mas ela não é de fato uma recomendação. Né? Eles dizem que a droga pode ser usada, mas não que a droga está recomendada. Para a droga estar recomendada, só depois que a gente tiver dados científicos mais robustos, né, como aqueles que a gente está tentando gerar a partir do estudo, demonstrando de fato que a droga é eficaz para tratar os pacientes com Covid. O cenário hoje é que existe dúvida, existe incerteza, existem dados que sugerem que sim, dados que sugerem que não, e para tentar esclarecer essa incerteza que a gente está conduzindo o estudo. Mesmo quando se tem alguma margem de segurança para utilizar, é necessário sempre que os familiares autorizem o tratamento com essa medicação, né? Quais os riscos que são envolvidos? Então, é uma medicação que tem alguns eventos adversos potencialmente graves que podem acontecer. Por isso, o melhor cenário para a gente testar se ela funciona ou não é o cenário de um estudo científico, de um ensaio que a gente chama de ensaio clínico, né, onde esses riscos são todos monitorados. Né? Então, todo paciente ele fica monitorado para a gente identificar potenciais eventos adversos. A hidroxicloroquina já é conhecido já há muito tempo, é uma droga conhecida há muito tempo, e seus efeitos adversos também são bem conhecidos, e eles podem potencialmente ser muito graves, né, e eventualmente até fatais. Então, para a gente ter segurança em relação ao benefício do uso dessa droga, a melhor maneira é a gente terminar os estudos e ter respostas mais claras do ponto de vista científico. Esses estudos vão envolver, então, a aplicação, né, a dosagem, a prescrição em pacientes já diagnosticados com Covid-19. Até o momento que se sabe são avaliações in vitro, que são bem distantes nos resultados do que da aplicação num caso concreto, né? Sim, exatamente. A gente tem essa preocupação dentro dos estudos de ter critérios bem rigorosos de como utilizar a droga, de que maneira utilizar a droga, que doses utilizar, né, para garantir, primeiro, o máximo de segurança nesses testes e, segundo, garantir que resultados que a gente encontre possam ser aplicáveis, né, à realidade de uso clínico da droga depois. Quantos pacientes, mais ou menos, serão envolvidos nessa etapa do Coalizão 2? No estudo Coalizão 2 são 436 pacientes que vão ser incluídos e a gente espera ter resultados aí provavelmente no final do mês de maio, né, início do mês de junho, seguindo o ritmo de recrutamento em todo o país. Eventualmente a gente pode já ter alguma clareza, né, maior em relação à eficácia dessas drogas.
E, inclusive, disse que a partir de junho, talvez a gente experimente, então, esse incremento de casos. Se o retorno da medicação vier até o início do mês, maior a possibilidade dos pacientes serem tratados de uma maneira mais segura, né? Exato. Tomara que a gente consiga responder o mais rapidamente possível essa pergunta fundamental, né? E em se provando o benefício, que a gente possa aplicar isso à maior parte de pacientes possível, não só no nosso estado, mas no país e no mundo inteiro, né? Porque é uma pesquisa que vai ter repercussão mundial, sem dúvida nenhuma. Sobre o princípio da hidroxicloroquina e da cloroquina, sabe-se que são duas medicações distintas. Qual a diferença entre elas? São duas medicações que são parentes entre si, né? São da mesma classe de drogas, né? Elas têm uma diferença química muito pequena, né? A hidroxicloroquina e a cloroquina, que na verdade é um radical químico diferente, e a aparente diferença é um perfil de eventos adversos que é um pouquinho distinto quando a gente compara as duas. A cloroquina parece ser um pouquinho mais tóxica em algumas circunstâncias do que a hidroxicloroquina. Em alguns estudos feitos fora do Brasil, a cloroquina apresentou um risco maior, né? Existem dados muito controversos na literatura, né? Tem dados sugerindo o uso de cloroquina, tem dados testando hidroxicloroquina, mas de fato as respostas definitivas são dos estudos que ainda estão em andamento, né? O que a gente tem até agora são dados principalmente geradores de hipótese, né? Nenhum dado que definitivamente recomende A ou B, e muito menos que tenha certeza do funcionamento de A ou B. Então, dentre esses mais de 300 estudos que estão em andamento, muitos envolvem a hidroxicloroquina, muitos envolvem algumas drogas que são antivirais, né, que têm uma ação direta contra o vírus, né, e vão também nos dar algumas respostas, e outras envolvem tentar diminuir a resposta do organismo ao vírus e diminuir com isso o desenvolvimento de falência de órgãos que acontecem principalmente nos pacientes críticos, né, como consequência da infecção pelo vírus. Então, essas estratégias todas, aquelas que demonstrarem benefício, né, nos estudos alinhadas, elas têm um potencial para diminuir aí um pouco a letalidade associada a esse vírus. Mas a gente ainda não tem como abraçar nenhuma delas como absoluta, porque os estudos ainda estão em andamento. Tu defende que enquanto a ciência trabalha em busca de uma medicação eficaz no combate à doença, o papel da sociedade é garantir a diminuição dos casos, permanecendo em isolamento social e com os cuidados? Perfeita a tua colocação, né? O que a gente tem feito com as estratégias de isolamento social, de diminuição da circulação do vírus, é justamente minimizar o impacto de um número grande de casos no sistema de saúde que não nos permita cuidar bem dessas pessoas, né? O que a gente quer é que, em havendo pessoas doentes, e haverão, a gente possa dar o melhor cuidado possível para essas pessoas, não tendo que trabalhar numa situação de exaustão dos recursos disponíveis no sistema de saúde. E, enquanto isso, a ciência trabalha no sentido de buscar um tratamento farmacológico que seja eficaz, no sentido de procurar vacinas que possam imunizar a população e evitar que elas se contaminem e fiquem doentes por causa do vírus, para que o impacto nas nossas vidas dessa pandemia possa ser minimizado. A defesa do isolamento social tem sido combatida em função da gente não ter o crescimento de casos exponencialmente expressivos, como tem ocorrido em outros lugares, e, portanto, algumas pessoas estão relaxando nos cuidados. Esse pensamento é correto? A grande questão com o isolamento social, o risco que a gente corre é a gente confundir o sucesso das medidas com a falta de necessidade delas, né? Como o isolamento social, ele, pelo menos no nosso cenário do Rio Grande do Sul aqui, do ponto de vista epidemiológico, ele parece ter funcionado bem, a gente parece ter evitado um pico inicial de casos, e aparentemente a gente conseguiu fazer aquilo que hoje todo mundo comenta, né, que é achatar a curva.
o grande risco disso é as pessoas acharem que não era preciso fazer isolamento, viu? Agora a gente pode voltar. O risco da gente voltar sem uma coordenação, né? Não voltar de uma maneira coordenada e organizada, é a gente aumentar a circulação do vírus muito rapidamente, ter uma aceleração no número de casos e ter um pico, que vai ser um pico secundário, né? Mas que pode ser tão importante quanto o pico que a gente conseguiu evitar lá no início da circulação do vírus. Então, a gente deve ser muito responsável na retomada das atividades para que isso possa ser feito de maneira a manter a circulação do vírus baixa e não expor uma porção muito grande da população ao risco de ter doença grave associada ao Covid. Tem mais um motivador, então, para aquela máxima do fique em casa. Além de não sobrecarregar o sistema, garantir que a ciência ganhe tempo para encontrar a saída para o tratamento dessa doença, né? Exatamente. É uma boa motivação também para que as pessoas considerem. Então, está valendo ainda o fique em casa? Ainda está valendo o fique em casa. Quando sair, saia sob orientação e coordenação das autoridades sanitárias. Tá certo, então. A gente vai manter o contato para acompanhar o desenvolvimento da pesquisa e esperamos que em breve tenhamos boas notícias para trazer aqui para os telespectadores do NT Sul e para a comunidade de maneira geral sobre o avanço nas descobertas para o tratamento da Covid-19. Eu agradeço a tua atenção e a tua disponibilidade. Perfeito, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e fico à disposição. Tá certo. Pois é, Daniel Nunes, está valendo ainda o Fique em Casa e não sou eu quem estou dizendo, é um especialista.